Olá, estamos aqui voltando hoje para falar novamente sobre os níveis de consciência. Então, só recordando que nós já temos uma série de vídeos que foram postados e divulgados que falam sobre a escala dos níveis de consciência, que foi criada pelo Dr. David Hawkins, um estudo longo que ele fez. E nesse primeiro vídeo eu conto um pouco essa história. E estamos falando dos níveis de consciência negativos, né? Que ele separa os níveis de consciência em negativos e positivos e os neutros. Meu nome é Silvia, eu sou do Eu Sem Fronteiras e hoje a gente vai continuar descrevendo os estados emocionais, os estados de consciência do ser humano dentro do seu trajeto de evolução. Do medo. Vamos falar do medo. Medo é uma emoção presente em todo ser humano, desde sempre. É bom a gente entender que o medo tem uma perspectiva positiva no sentido de que ele é um alerta para nós, né? O nosso ego traz essas emoções para a gente enxergar coisas que de fato são perigosas, que de fato precisam ser olhadas com certo cuidado. Se a gente pensar isso também lá nos nossos primórdios, né? O medo trazia essa ideia da sobrevivência, do cuidado. Então ele não é de todo uma emoção completamente negativa. Ele tem um aspecto positivo quando ele nos coloca diante de um alerta de uma situação que pode colocar nossa vida em risco. O medo, ele tem uma carga de energia maior do que os níveis que nós falamos anteriormente, porque de alguma forma o medo nos estimula a algumas atividades, algumas atitudes que podem ser para o nosso benefício. Então, é bom que a gente observe que o medo pode existir para nos precaver de algumas situações. O medo é uma ferramenta de controle, tanto do nosso ego para com a gente. Então o nosso ego, ele nos faz a gente pensar nos medos, observar os medos para poder fazer com que a gente observe situações que podem ser boas ou não para a gente. Mas o medo também, ele manipula a gente. E muitos órgãos, ou muitas, como que a gente pode falar? A mídia, a religião, os governos, todas as entidades ou as egrégoras, vamos dizer assim, que estão buscando controle, elas trabalham através do medo e a culpa, que a gente já falou lá atrás. Então, ela é um instrumento, sim, manipulador, porque elas nos colocam num estado de paralisia ou de não ação, ou de não buscar saída para algumas situações, de medo daquilo que pode acontecer. E, gente, a gente tem medo de tudo. Existem diversos medos. É o medo de viver, o medo de morrer, o medo de sair na rua, o medo do assalto, o medo da saúde, muitos medos. Eu diria que o medo é uma base fundamental de tudo que a gente sente na vida. Tudo que a gente vai sentir, todas as nossas crenças, tem por trás algum medo que fundamenta essa crença, né? Então, vamos olhar para esse medo. A questão com o medo é quando ele se torna obsessivo, quando ele faz com que a gente se paralise, com que a gente crie uma paranoia. E a gente está vivendo muito isso dentro da pandemia, né, gente? A população, todo mundo acabou entrando num medo excessivo de muitas coisas. É óbvio que tem um fundamento, que existe uma doença, que tem que haver um cuidado, mas muitas pessoas tiveram problemas com relação a isso, numa ansiedade excessiva, em síndrome de pânico, e isso trouxe outros problemas além da própria doença em si. Então, na verdade, o medo é essa preocupação com alguma coisa que nem aconteceu, com uma ilusão que muitas vezes a gente tem. Eu não estou dizendo que a pandemia foi uma ilusão, gente, veja bem. Eu estou dizendo que o medo, ele traz uma ilusão de alguma coisa que pode estar acontecendo e às vezes não aconteceu. É o que faz com que a gente paralise sem que nem a gente tente fazer alguma coisa. Quem vive em função do medo, ou quem vive muito no medo, ele acaba se tornando um escravo disso. Porque todas as suas ações, todas as suas atitudes vão ser pautadas nisso. Todas as análises que vai fazer para avaliar se devo fazer alguma coisa ou não, vão ser pautadas no medo. E isso faz com que a gente paralise também a nossa evolução.
Existe uma frase que diz, se tem medo é para lá que eu vou. Porque o medo também é uma forma de dizer pra gente que existe alguma coisa a ser descoberta ali, que existe alguma coisa para ser vista. E se a gente não enfrenta e não encara essa emoção e não fala assim, ok, estou com medo. Medo de quê? Eu estou com medo de perder a minha casa se eu entrar nesse negócio. Tá, e o que é pior que pode acontecer com isso? Então sempre se pergunte, o que de pior pode acontecer com isso? Para a gente encontrar aquele medo raiz, aquele que vai fazer com que a gente paralise. Então, e quando a gente faz esse caminho de volta, a gente começa a entender que às vezes esse medo é uma coisa tão pequena dentro da gente que pode ser enfrentada. A questão é não deixar com que o medo domine a gente, né? Ele ser um alerta, ok, mas não deixar ele dominar a gente. Por exemplo, quem vive na inveja, quem é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que vive no medo. É o medo de perder, é o medo de não ter, o medo de não conquistar e o medo de que o outro tenha alguma coisa que ele não tenha. O medo do futuro, que é a ansiedade, que não tem um fundamento. O medo do futuro a gente não sabe, e se a gente começa a estudar um pouco mais a questão da quântica, entender das possibilidades que o mundo oferece, da infinidade de oportunidades que o universo oferece pra gente, a gente sabe que se uma porta se fecha, a gente vai ter uma outra aberta. Não é uma visão poliana, é uma visão de que existem oportunidades e no que eu estou fixando a minha energia, onde eu estou colocando a minha vibração, a minha emoção. Então, se eu estou só conectada com o medo, essas oportunidades todas vão passar na minha vida e eu não vou aproveitá-las de maneira alguma. Por exemplo, o medo cria pessoas vigilantes, excessivamente vigilantes. É o medo da perseguição. Eu poderia ficar aqui citando para vocês uma infinidade de medos, né? Uma infinidade de coisas que trazem medo para a gente. E claro, todo mundo tem um medo. Eu também tenho meus medos. Mas quando a gente começa a ficar observador de nós mesmos, nós observamos esse medo e observamos o porquê, da onde ele vem. Qual que é a raiz desse medo? Que não é apenas o medo de sair na rua, o medo... O Dr. David Hawkins conta nesse livro dele a história de uma mulher que ela tinha tanto medo, ao ponto de chegar num momento que ele não tinha mais o que fazer com ela. Como psiquiatra, ele não tinha mais o que fazer com ela. E ele simplesmente entregou o tratamento dela, dizendo, não posso fazer mais nada por você. Mas ele vibrou amor. E cada vez que ela se comunicava com ele por telefone, porque ela tinha medo de sair na rua, medo de ir ao consultório de pegar uma doença, ele simplesmente começou a falar com ela por telefone, dentro de casa, porque nem da cama ela saía mais. Ele resolveu que ele apenas ia cuidar dela com amor. Então ele falava com ela por telefone, e o que ele fazia questão era de transmitir qualquer informação, conversar com ela da maneira mais amorosa possível. E ela teve uma remissão de todos os medos, aos poucos ela foi trazendo, voltou a ir para o consultório e tudo mais. Então, o amor é uma fonte fundamental de cura, né? Nesse sentido, né? De trabalhar com as emoções. Então, também é trazer para dentro da gente essa intenção de que o medo ele pode ser curado através do amor. Quando a gente permite que as coisas aconteçam, a gente consiga também ter fé, acreditar que existe sempre o melhor vai estar no nosso caminho. Então, existem os medos? Sim, existem. A gente tem que lidar com eles, ok, a gente tem que lidar, mas tomando cuidado para que isso não vire uma neurose, para que isso não vire uma coisa obsessiva dentro da nossa vida. E se não consegue fazer isso sozinha, buscar ajuda é fundamental. Tem uma frase que várias pessoas dizem, que eu não sei da verdade quem é o autor, mas que diz que o que mantemos em mente vai se materializar em nossa vida. E o medo é uma delas, porque o medo, a vibração do medo, a frequência do medo vai atrair outras frequências, outras coisas que estejam na mesma frequência, né? Então, se você sai na rua vestido de pato, com cara de pato, alguém vai olhar para você achando que você é um pato. Isso é uma brincadeira que a gente faz, que você falou, eu tenho medo de ser assaltado, eu saio na rua e o meu medo, ele cria uma vibração no meu campo que vai atrair as pessoas que estão buscando pessoas com medo. Então, isso é fato. Isso a gente sabe que isso acontece. Então, o medo é uma frequência que a gente tem
tem que trabalhar muito arduamente e para compreender, não negar, mas compreender qual é a raiz dele, de onde ele vem, quais são as crenças que estão mantendo esse medo na nossa vida. Sempre que aparecer um medo, a gente pode se perguntar: tá, e se isso acontecer, o que de pior pode acontecer? Então é uma maneira da gente ir aprofundando, como o Theta Healing chama de digging, né? É de você ir escavando quais são as razões que você tem esse medo, para você buscar a raiz desse medo, de onde vem isso. Dr. David Hawkins conta uma história bem interessante de que ele morria de medo de falar em público. Que para ele tinha um medo tremendo de se expor, de contar qualquer coisa e de ser entediante, de ser assim uma pessoa que falasse de uma forma que irritasse os outros ou que fizesse os outros dormir. E aí ele começou a observar que várias vezes ele esteve em palestras ou em apresentações onde ele se sentiu entediado e que mesmo assim ele ficou lá, escutou o conteúdo e tudo mais. E ele foi vencendo esse medo, avaliando que as outras pessoas ofereciam para ele a experiência que ele tanto temia, né, de ser uma pessoa entediante. E o que de pior podia acontecer nisso? Ele ia passar o conteúdo, ele simplesmente não ia ser a pessoa mais agradável de ser ouvida. E aí ele começou a enfrentar esse medo dele de falar em público através do enfrentamento desse medo. Atrás desse medo de falar, por exemplo, existe o orgulho, existe a vaidade, que são outros estados de consciência, que são outras questões que... Por que eu tenho medo de falar em público? Porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente, das pessoas me julgarem. A minha autoestima pode ser prejudicada. Se eu não sou bom o suficiente para causar o furor, por exemplo, durante uma palestra, durante qualquer coisa disso, eu vou estar me sentindo julgada e o meu orgulho está sendo atacado. Então é bom que a gente avalie isso. O que está atrás desse medo? Por que eu tenho medo de falar em público? Esse é só um exemplo, tá, gente? Existem outros medos. Qual é o medo? É o medo de falhar? É o medo de ser olhado de uma outra forma, de não ser valorizado? E a gente ir trabalhando com essas coisas. Então, não negar, mas olhar para isso e verificar o quanto isso mexe com a gente. E por que mexe? O que traz? Que gatilho mental que me leva para esse lugar? Então, estar sempre avaliando e observando esse medo. É para isso que serve o medo, para a gente se conhecer um pouco mais. Gente, a gente tá falando de medo. Deixa aqui nos comentários os seus medos. Medo do que você tem? Vamos entender juntos? Deixa o seu comentário e a gente vai conversar, trocar ideias sobre quais são os medos que cada um de nós apresenta. E vamos entendê-los, vamos avaliá-los. Deixa aqui, tá? Não esquece não. Jung já falava, é importante que a gente olhe para as nossas sombras, não negar. O que são as nossas sombras? São todos esses aspectos que a gente se nega a olhar consistentemente. Então, mas quando a gente começa a entender que é só olhando para essas sombras, para esses aspectos que a gente tenta falar, não, eu senti isso, mas deixa para lá, isso é daqui e tal, e ir disfarçando isso para dentro, para nós mesmos, né? Porque a gente só disfarça isso para gente, para nós, não é para outra pessoa. Então, quando a gente começa a reconhecer, olhar, observar, analisar, conversar com essa sombra, a gente começa a entender alguns aspectos. A gente pode chamar isso também da conversa com o eu superior. Eu posso chamar isso como eu quiser, desde que eu tenha a coragem e a grandeza de olhar para mim como um ser humano em formação, como um ser humano que está evoluindo e buscando ser o melhor de mim. Agora, se eu nego os aspectos negativos, as minhas sombras, aquilo que não é legal, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer e sair desse lugar. Eu permaneço num lugar que não é confortável, que não é bacana para mim. Por exemplo, se eu estou no trânsito, alguém me fecha, vamos combinar, tem que ser muito tranquilo para você não ficar com raiva e não ficar querendo atacar. Qual é o problema de você entender, ok, eu tive raiva e a minha vontade era jogar meu carro em cima daquela pessoa. Se eu abafo esse sentimento e finjo que não, imagina, eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, eu não sinto outro, a gente só está soterrando esse sentimento. Então, faça uma piada disso. Ai, que vontade que eu tenho de jogar meu carro em cima dele. Não, mas ia dar isso. Ok, você teve a coragem de acolher esse sentimento, acolher esse estado de consciência, olhar para ele e falar, ok, isso não ia me levar a nada. E deixar ir.
e simplesmente liberar isso. Agora, quando a gente retesa isso, que, por exemplo, alguém falou alguma coisa que a gente não gostou de escutar, alguma coisa que fez muito mal, e a gente sabe que naquele momento uma reação podia trazer uma situação pior, olha para aquela situação, fala, não, sim, eu senti raiva, por que aquilo mexeu comigo? E vamos dando passos atrás para olhar e analisar por que aquilo mexeu tanto com a gente e trouxe aquela reação, trouxe aquela emoção. Então isso é enfrentar, é olhar, é encarar aquilo que tem de sombra na gente, porque a gente não nasceu perfeito, a gente não nasceu só com qualidades, a gente nasceu com luz e sombra, como tudo o que existe na dualidade da Terra que a gente vive. Tem uma frase do Dr. David Hawkins que eu queria ler para vocês, que eu acho que ilustra bastante qual é a visão que a gente tem, a exigência que a gente tem de nós mesmos, como a gente exige da gente coisas que nós ainda talvez não estejamos maduros o suficiente ou preparados o suficiente para achar que isso tudo está resolvido na nossa vida. Eu vou ler a frase para vocês. Enquanto o seu intelecto foi para a escola, o seu inconsciente permaneceu na floresta onde ainda está balançando nas árvores. Ou seja, a partir do momento que eu encaro que o meu intelecto está aprendendo coisas, está reconhecendo algumas coisas, o meu inconsciente, que é a parte mais profunda nossa, que guarda as nossas emoções e a raiva, o medo e tudo mais, ela está num patamar de conhecimento, de começar a viver. Ela está vivendo ainda lá na floresta, de uma forma primitiva. O nosso inconsciente é uma estrutura primitiva, que guarda as emoções, aquelas que a gente sabe que a gente não pode externar, aquelas que a gente sabe que podem prejudicar nossa convivência, nossa vida. Então, quando a gente encara que a gente tem um inconsciente, sim, que é mais arcaico, que guarda coisas que são difíceis de ser trabalhada e que o nosso intelecto está tentando resolver isso, e a gente se coloca nesse lugar de humanidade, nesse lugar de aprendizado, a gente começa a conseguir deixar as coisas mais leves e mais palatáveis. A gente consegue começar a olhar e entender o que são nossas sombras. Então, não fica julgando a sua sombra. Não é o momento de você olhar para a sua sombra e falar, nossa, eu sinto raiva, que horror, quem eu sou, por que eu sou assim? Eu não devia sentir raiva. Não, simplesmente eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo medo. Tá? E acolha esse sentimento, que é a partir disso, tratando com generosidade e com amorosidade essas emoções, essas sombras, que a gente consegue superar isso. Sem isso, a gente vai soterrar ainda mais essas emoções. A gente ainda acredita, dentro da nossa perspectiva primitiva, que o medo é o que nos mantém vivos. E é por isso que a gente tem tanto medo. Porque no fundo, esse medo é o que a gente acha que é o que vai manter a gente aqui, em vida. Então, que a gente está... A partir do momento que eu olho para o meu medo, que o medo está lá presente, olha, o medo disso, o medo daquilo, é como se eu estivesse vivo. E não é isso, essa é uma estrutura primitiva que a gente ainda mantém. Então, o medo, sim, é um alerta, mas é um alerta que precisa ser olhado com os olhos mais modernos, vamos dizer assim, com uma visão um pouco mais nova de que nem tudo é perigoso, né? Que nem tudo que a gente pensa que a gente está colocando a nossa vida em risco, a gente de fato está colocando. Às vezes são medos bem pequenos, que basta olhar para eles que a gente consegue resolver. Então, é olhar e analisar. Sempre a fundo, não negar essa sombra, não negar os nossos medos. Gente, essas foram só pinceladas sobre essa emoção tão importante na nossa vida, tão presente na nossa vida e em vários segmentos. Eu sugiro que vocês leiam vários artigos que nós temos no site sobre medo, que vocês procurem os livros do Dr. David Hawkins que estão aqui na descrição, que falam sobre esses sentimentos, que vocês procurem ajuda a se perceberem que existem muitos medos que estão travando a sua vida, que esse é um patamar muito importante das nossas emoções. É um estado de consciência que ele tem um quanto maior de energia do que a tristeza, por exemplo, mas que paralisa a gente. E a gente não está aqui para ser paralisado, a gente está aqui para viver essa vida da maneira mais plena e amorosa possível. Então, olhar para os medos é a maior forma de amor que a gente pode ter por nós mesmos. Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo, tá? Daqui ainda estaremos falando sobre as emoções negativas, tá bom?
Até mais. Obrigada.